Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Quero saudar os meus irmãos que estão aqui na igreja e que estão nos ouvindo também pela internet. Nessa manhã, nós vamos aprender com o Senhor, com o Espírito Santo, sobre a importância de nós suportarmos uns aos outros dentro da igreja. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, no versículo 1. Diz aqui o título desse capítulo: A unidade do corpo de Cristo. E Paulo diz o seguinte: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Você pode dizer isso? Paciência. Suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E abra também Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Efésios, nós lemos e vamos ler também Colossenses. Parecem duas cartas gêmeas, no que diz respeito a aprender a suportar. Então, Colossenses 3, 12 diz o seguinte: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Aqui nós vemos características que a gente precisa ter para sabermos o que é suportar. Quando a gente vê que suportem uns aos outros, suportem os irmãos, que significado tem a palavra suportar? Dois significados eu quis destacar aqui. Suportar significa aguentar, né? Às vezes quando a gente fala assim, aguenta, firme, aí é isso, é suporta. Suporta as aflições, né? Suporta as dores, se aguenta. Como o pastor já pregou uma mensagem aqui muito bonita, você consegue sim. E a gente fala assim, não consigo não, né? Mas aí às vezes falava, Deus, eu não consigo, quem sou eu sou gago, pôs um monte de barreira. A gente também no dia a dia põe um monte de barreira para perdoar, a gente põe barreira para aceitar alguns desafios de Deus, a gente põe barreira para conviver com algumas pessoas difíceis, e o Senhor está sempre nos falando, você aguenta. Mas tem um outro significado também, a palavra suportar, que é sofrer com resignação. O que é resignar? O que é ser uma pessoa resignada? Algumas pessoas acham que ser resignada é aquela pessoa conformada, né? Não, resignação também é paciência. Então, 2 versículos em 2 cartas distintas a gente viu, tanto Efésios quanto Colossenses, junto com o ensinamento e o mandamento de suportar, está essa palavrinha, paciência. Quando eu suporto meu irmão, quando eu suporto as minhas aflições ou pessoas de difícil convívio, significa que eu estou muitas vezes sofrendo, aguentando, mas com essa outra palavra junto, com essa outra atitude. Como que eu suporto? Como que eu aguento? Com paciência. Porque você poderia suportar e aguentar com reclamação, né? O suportando-vos uns aos outros, da palavra de Deus, tem que estar junto aí a paciência. Porque você vai suportar, mas olha, você vai suportar ali reclamando, né? Aguentando, mas murmurando, não é assim. Sofrendo, sim, não dá para negar certas coisas, vai ser muito difícil para você, para mim.
Muito difícil ouvir certas coisas, muito difícil, às vezes, conviver com certas coisas, estar inserido dentro de algumas situações. Mas a diferença que o Espírito Santo faz em nós é que a gente vai passar por isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir se livrar disso, e quando você se vir no meio dessas situações desagradáveis, você vai suportar com paciência, com resignação, aguentando firme. Uma outra versão, outro significado do suportar, uma definição de suportando-vos uns aos outros, é essa aqui, ó. Suportarmos-nos uns aos outros significa que vamos tolerar generosamente. Suportar é aguentar, é tolerar, é relevar. Mas, vejam, está sempre junto com algo. Paciência e também agora ele coloca generosidade. Suportar generosamente. O que eu tenho que suportar generosamente? Tolerar as atitudes, as ações desagradáveis, as ações ofensivas de quem? Dos meus irmãos. Eu não estou falando de gente de fora, não. Eu estou falando da minha família de Deus e da minha família também, vamos colocar nesse momento, minha família consanguínea. Significa, então, que os meus irmãos, eles vão ter atitudes desagradáveis contra mim? Sim. Como em alguns momentos você também pode ter atitudes desagradáveis com ele. Nem todo dia a gente vai conseguir não ser desagradável. Tem dias que a gente vai ser desagradável, não é verdade, irmãos? Tem dia que mesmo sem querer a gente vai ter algumas atitudes que podem ofender, podem magoar. Então, quando eu aprendo a suportar, significa que eu vou tolerar com generosidade atitudes e ações desagradáveis dos meus irmãos contra mim. Esse mandamento de suportar uns aos outros inclui a ideia de que a repreensão, a disciplina ou a correção por essas atitudes pecaminosas que me atingiram vão ser adiadas pelo maior prazo possível. Essa é a diferença do cristão, cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença do crente, que está realmente deixando o Espírito trabalhar dentro dele. Quando ele é ofendido, quando ele receber um baque, uma patada que ele não merecia, ele vai absorver aquilo, vai doer, lógico que vai. Mas como é que ele vai responder a isso? Como é que a gente responde às coisas que acontecem conosco? É que mostra o que a gente tem dentro de nós. A gente está naquele dia mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, ou mais cheio de nós mesmos, cheio da nossa carne, né? Então, é uma expressão que eu ouvi há algum tempo, e eu acho que cabe hoje. Quando você está carregando um copo ou uma jarra cheia de água, e alguém esbarra nessa jarra, vai ser derramado o quê? Água, né? Se você está carregando um balde ali que está cheio de sujeira, cheio de comida de porcos, por exemplo, né? Você está carregando aquilo ali, aquela lavagem. Se alguém esbarra em você, vai cair o quê? Daquela lavagem. Então, muitas vezes essas ações ofensivas, essas situações desagradáveis que vêm contra nós, que nos impactam, vai inevitavelmente fazer com que saia alguma coisa da gente. A gente vai derramar de alguma coisa, que seja da água do Espírito Santo, que seja das ações que o Espírito pode realizar através de nós, e não que a gente derrame de nós mesmos, porque inevitavelmente você vai derramar, né? Então, quando os irmãos nos ofendem, a nossa primeira atitude como carne é o quê? É repreender, é confrontar, não é? É falar umas verdades às vezes. Fala, poxa, doeu, por que você fez isso comigo? Não tem nada a ver com seus problemas, você vem descontar em mim, né? Então, inevitavelmente você quer... Quando você aprende a tolerar com generosidade, com paciência, você não vai tão rapidamente querer punição, tá? Você vai adiando pelo prazo máximo possível que você conseguir de confrontar, de
de querer essa punição, né? Porque você tem esperança de que o próprio ofensor reconheça o mal que praticou e ele tome providências para corrigir. Você fica esperando que a própria pessoa caia em si, ao invés de você provocar isso, como acontece na parábola do filho pródigo. Que eu acho assim, essa parábola é tão rica, ela ensina tantas coisas para nós, e uma das coisas que ela ensina é que quando o filho mais jovem pede a herança antecipadamente, o pai dá, né? O pai podia até não concordar, eu acho que o pai tinha até o direito de se sentir ofendido, vocês não acham? Que ele tinha o direito de se sentir ofendido? Você que tem filho, se tivesse muitas posses, teu filho chega para você um dia e fala: pai, eu gostaria que o senhor morresse logo. Porque ele quer herança. Sabe, pai, não dá para me dar minha herança logo? E aí o pai pega e vai dar a herança para ele antecipadamente. O pai dá, ele podia até não concordar, ele tinha todo o jeito de se sentir ofendido, mas ele aceita ali a escolha do filho e dá. Quando o filho vai e gasta toda a riqueza dissolutamente, né? Como filho pródigo, né? Que é esbanjador, essa palavra significa esbanjador. Esbanja toda a sua riqueza, e aí começa a passar fome, porque aquela terra passa por uma seca e tal. E ali ele vai voltar para o pai. E aí a palavra fala que quando ele está ali trabalhando para alguém só porque por comida, e ele olha ali para aquela lavagem dos porcos, ele está com tanta fome que ele pensa em comer aquilo, ele lembra: por que eu fiz isso? Acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. A palavra usa uma expressão muito importante. E ele, filho pródigo, caindo em si, pensa em voltar para casa e se oferecer como empregado para o pai e tal. Então, Deus, como as parábolas que Jesus contou são como exemplos para nós, né? São como ilustrações para a gente entender de alguns princípios espirituais, ele está fazendo a comparação. O filho pródigo pode ser eu, pode ser você, ou a gente pode ser o filho mais velho nessa história toda, né? Aquele que obedece sem ser submisso. Aquele que obedece, mas não é muito generoso, porque quando o irmão volta, fica com um pouco de ciúme. Quem nós somos entre esses dois personagens? E o pai é Deus, que se alegra quando o filho volta, porque isso mostra que Deus não quer que a gente se perca, Ele quer que a gente se arrependa, mas Ele espera que a gente caia em si. E aí isso mostra que ninguém pode cair em si pelo outro. Por isso que o arrependimento é algo totalmente individual e particular. Por isso que a gente não batiza a criança. Porque eu não posso ser madrinha de uma criança e falar diante de Deus que eu creio por ela. Porque arrependimento, cair em si, requer consciência. Requer que a pessoa faça isso por ela. Eu não posso cair em si pelo meu marido, eu não posso cair em si pela minha filha, quem quer que seja, por uma pessoa que está perdida lá fora. Não posso. Arrependimento é individual. Ter essa consciência é individual. E Deus deixa que a gente faça isso espontaneamente. Porque Deus respeita nosso livre-arbítrio. Porque Deus não nos oprime. Porque seria bastante fácil para o Senhor fazer com que a gente cumprisse à risca todas as ordens. Mas Ele não quer isso. Deus não quer nos oprimir nem nos dominar. Deus quer relacionamento. E para a gente ter relacionamento com Deus, precisa essa consciência e essa voluntariedade, essa espontaneidade. Então, eu busco a Deus, eu amo a Deus, eu agrado o Senhor, eu vou buscar ficar mais perto dEle, eu vou estreitar minha comunhão, mas isso é um ato voluntário meu. Eu vou dar o meu amor para Ele, porque eu entendo que Deus me amou demais, que Deus me amou primeiro, que Deus já fez tudo que Ele precisava fazer para provar que Ele me ama, agora eu retorno isso. Mas isso é espontâneo. Então, o Senhor, Ele fica esperando de nós, que Ele nos tolera bastante, né?
A gente está aprendendo hoje a suportar os irmãos, mas se você já parou para pensar o quanto Deus nos suporta, com paciência, né? Como Deus adia a punição que a gente merece, na esperança da gente cair em si, na esperança, Deus vai mostrando, Deus vai nos cercando, na verdade, com a palavra fala que Ele nos cerca com cordas de amor. Ele vai nos cercando, Ele vai nos mostrando, Ele vai falando, mostrando, tocando, mas para que a gente tome a decisão. Ele não toma por nós. Para que a gente tome a decisão de se arrepender, para que a gente tome a decisão de pedir perdão para Ele, para quem a gente ofendeu, para que a gente tome a decisão de abandonar o nosso pecado. Então, Ele vai nos tolerando, com a esperança de que a gente reconheça o mal que a gente praticou e que a gente lance aquilo para fora. Como a gente canta um cântico aqui, né? Que é uma grande verdade. A gente só recebe o perdão verdadeiro quando a gente lança fora o pecado, quando a gente abandona o pecado. Eu preciso fazer isso. E não a gente ficar com aquele discurso religioso, que eu não sei de onde surgiu, de que Deus me liberte. Deus, isso é mais forte do que eu. Senhor, eu gostaria de parar de ser tão mentirosa, mas me liberte. Não, você precisa reconhecer que você gosta de aumentar um ponto em cada conto, que você gosta de saber da vida alheia e divulgar, que você gosta de comer demais, que você gosta de ver coisas inadequadas. Deu aí, você reconhece aquilo, você lança fora, o Espírito de Deus te ajuda a manter firme, mas você precisa tomar essa decisão, sozinho, né? Eu me lembrei aqui, já que o Senhor Ele está nos ensinando para a gente adiar ao máximo a punição, a correção, e ir tolerando, né, as coisas desagradáveis dos irmãos que nos afetam, que nos irritam, né? Eu fiquei me lembrando daquele personagem que tinha, acho que foi com o Chico Anísio que começou, que aquele cara falava, sou tolerância zero. Lembram dele? Ele ficava nervoso, né? As perguntas que faziam para ele considerava idiotas, né? E aí ele ficava assim, e aí ele ironizava, ele respondia, começava a parecer que ele ia ter um ataque do coração, de tão nervoso que ele ficava, né? Com as perguntas que ele julgava idiota, então ele resposta idiota também, a pessoa não entendia, e aí ficava comigo assim, tolerância zero, exatamente o que não pode acontecer conosco. Tem pessoas que a gente olha e acha insuportável. A gente olha assim, essa atitude dessa pessoa é irritante, dentro da igreja, mas que coisa irritante, que coisa insuportável, né? Eu não tolero mais essa pessoa. Reflita, a sua tolerância com alguns, ou com um, ou com outro, é zero? Porque às vezes o relacionamento está ficando tão desgastado, que é você de olhar para aquela pessoa, aquela pessoa olhar para você e fala assim, lá vem besteira, né? Você já não tem nem disposição para ouvir. Você não tem nem disposição de estar junto, porque a sua tolerância chegou ao limite, você acha que chegou ao limite, e com ela é tolerância zero. Cuidado, porque como cristão você não pode ter isso. A gente precisa ser paciente, como a gente leu em Efésios. Olha, queridos, eu peço que vocês, para manter a unidade do Espírito de Deus, a unidade do corpo, vocês tenham paciência, sejam humildes, sejam dóceis, né? Tenham paciência com os outros. Não pode ser zero a sua tolerância. Existem alguns detalhes que devem ser considerados no texto de Colossenses 12. Vamos abrir lá de novo? Colossenses 3:12. Olha só. Antes dele dar a ordem do suportem-se uns aos outros, do que ele manda você se revestir? Vamos ler todos juntos lá, ó. Vamos ler em voz alta. Portanto, olha que bonito isso. E aí depois ele diz, suportem-se uns aos outros. E depois ele fala, perdoem.
Porque também Deus vos perdoou, então perdoem as queixas que vocês têm uns contra os outros. Mas olha, isso é bem importante, não está ali por acaso, essas virtudes. Antes de eu aprender a suportar, eu preciso realmente praticar compaixão. O que é compaixão? É ter misericórdia do outro, sabe? Eu acho que até compaixão a gente devia comparar com... além de você sentir a dor do outro, é como se você olhasse para aquela pessoa como se se colocando no lugar daquela pessoa. Se a gente se colocasse um pouquinho no lugar do outro... Vamos sentar aqui, irmãos, por favor, ó, tem espaço. Se você colocar um pouquinho no lugar do outro, você talvez não julgasse com tanta veemência. Se a gente se colocasse os nossos filhos no lugar de outros filhos, de outras pessoas, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de misericórdia. Né? Porque às vezes você fala assim, o filho de fulano é terrível, quebra isso, faz não sei o quê, é desobediente. E a gente tem uma tendência de quando é filho dos outros, quando é a casa dos outros, a gente coloca um peso a mais, né? Essa fulana não cuida da casa dela. Olha, a vidraça dela toda imunda. Nossa, que mulher porca. Tem até uma ilustração muito antiga que falava de uma mulher que toda vez que ia tomar café com o marido, eles tinham uma janela bastante grande assim na cozinha e dava para ver, né, o apartamento do outro. Aí ela ficava olhando e falava assim, olha, você está percebendo bem como essa mulher é porca? Não lava nunca essa vidraça. Gente, que sujeira. Aí depois ela estendia o lençol. Assim, olha só que lençol amarelo dela. Não sabe usar Vanish, não sabe esfregar uma roupa. Olha que coisa horrível. Como ela tem coragem de colocar esse estendido. E ela sempre fazendo aquilo, sempre fazendo esses comentários, esses julgamentos. Aí um dia, ela acorda, o marido já tinha levantado e tal. Aí ela vê a mulher estendendo a roupa branquinha dela, fala assim, olha bem, não é que a mulher deve ter descoberto lá o poder do que é um bom tanque? Toma vergonha na cara, como está tudo limpinho, os panos de prato dela, tudo aí, ele, marido dela, vira para ela e fala assim, não, bem, é que hoje eu acordei mais cedo e eu lavei as nossas vidraças. Quer dizer, a gente não olha para a nossa vida, mas tem um monte de gente que gosta de educar filho dos outros, né? De arrumar casamento dos outros, de arrumar a vida espiritual do outro. E a sua. Isso é tão antigo esse comportamento, que Jesus fala isso. Por que você se preocupa com o cisco no olho do teu irmão? Você não percebeu não que você tem uma trave no seu olho? Trave. Não é trave de futebol. Eu tinha essa impressão, que eu pensava assim, trave, eu já pensava numa coisa de futebol, né? Não é isso. A trave era uma dos instrumentos, você pode dizer assim, aparelhos usados para se fundamentar uma casa. Imagina o tamanho disso. Olha a hipérbole que Jesus usou, olha o exagero. Porque realmente o comportamento dos fariseus era bem inadequado. Ele estava com a vida toda podre e ficava falando do outro lá que passou no sinal vermelho. E a vida dele podre em todas as áreas da vida. Né? Então, vamos tomar cuidado com a gente, vamos ser compassivos. Vamos nos colocar no lugar de outro. Conta-se uma história também de um trem, onde haviam várias famílias, o trem estava cheio e tinha um bebê, né, de poucos dias de vida no colo de um homem, do seu pai, né? Aquele bebê chorava, aquele bebê chorava, aquele bebê chorava. E aí, imagina, viajando, né, os outros passageiros começaram a ficar incomodados, né? Imagina uma viagem longa e um bebê berrando, e aquele homem lá balançando, e levantava e sentava, aquela criança não parava de chorar. Aí, até um determinado momento, uma mulher bastante não compassiva levanta e fala, agora, o que é isso? Você não precisa ouvir mais verdades, está certo? Está pensando o quê? Ninguém consegue descansar
ninguém consegue tirar um cochilo, ninguém consegue ter uma viagem tranquila com essa criança berrando. Eu vou falar umas verdades para ele. Aí chega para ele e fala assim: Senhor, pelo amor de Deus, você não está percebendo que está incomodando todo o trem, esse choro desse bebê? Dá esse bebê para a mãe cuidar. Cadê a mãe dessa criança? Aí o homem, bastante abatido, olha para ela e fala assim: olha, eu sou o pai dessa criança, mas a minha mulher está aqui sim, só que ela está no vagão de trás, está no caixão. Estou levando ela para ser enterrada. Entendeu? Então, um homem que, talvez primeiro filho, não sabe como é que vai lidar com aquilo, a mãe morre, ele está ali. Ninguém nem perguntou por que aquela criança estava chorando. Ninguém nem perguntou por que a mãe não estava ali. Já vai julgando, já vai, entendeu? Aí a mulher, bastante envergonhada, se propôs a ajudar, os outros se propuseram a ajudar ali. Mas a gente tem que olhar, muitas vezes, com olhos de compaixão, de compreensão, né? E não de julgamento. Para eu suportar o meu irmão, eu tenho que, em primeiro lugar, ser compassiva. O que eu preciso ter também antes de conseguir colocar em prática isso? Eu tenho que ser bondoso, bondosa. Eu tenho que ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa e paciente. Se eu estou me revestindo dessas virtudes do Espírito Santo, suportar o meu irmão não vai ser difícil. Não vai ser uma coisa impossível, não. Vai ser uma coisa natural. Então não olhem, a gente está vendo, cada domingo nós estamos vendo mandamentos recíprocos, mas estamos vendo eles isolados, né? A gente viu de amar, de saudar, de acolher, de aceitar, de receber, mas a verdade é que todos esses mandamentos, a gente está entendendo eles um por um, mas eles têm que estar em conjunto. Então, você não vai conseguir suportar o seu irmão no poder da carne, não. Você só vai conseguir suportar o teu irmão no poder do Espírito Santo. Nos capítulos de João, do livro de João, no capítulo 13 até o capítulo 17, se você quiser ler em casa, você deveria ler em casa, você vai ver situações bastante sérias ali. Você vai ver que Jesus, ele vai predizer que Pedro vai o negar 3 vezes. Jesus sabe que Judas vai traí-lo. Jesus sabe que ele vai ser abandonado na hora da crucificação, na hora dele ser preso. Ele sabe que ele vai ser abandonado pelos seus discípulos. E mesmo assim, você vai ver no capítulo 15, ele dando instruções maravilhosas do ministério dele. Ele vai abrir claramente o que ele veio fazer, qual vai ser o resultado da obra dele na cruz do Calvário. Que ele vai dizer no capítulo 14, né, para eles: olha, não ficam entristecidos, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai. Mas eu vou preparar moradas para vocês, para que vocês, aonde eu estiver, vocês estejam também. Não temam, né? Eu vou estar contigo. Eu vou me ausentar, é verdade, mas eu vou enviar o Consolador para vocês, para estar com vocês todos os dias. Ele vai ensinar vocês, ele vai dar poder para vocês. Jesus está sabendo tudo o que vai acontecer, irmãos. Mas mesmo assim, ele continua a ministrar o coração deles. E no capítulo 17, ele vai fazer uma oração tão cheia de amor pelos discípulos, tão afetuosa, e vai falar assim: Pai, guarda eles. Eu não posso pedir para que o Senhor tire eles do mundo. Eu sei que aqui é mal, mas eu não posso pedir que eles sejam tirados daqui. Mas eu posso dizer para que o Senhor esteja com eles, como eu e o Senhor somos um, que o Senhor seja um com eles. Eu posso deixar para eles a minha paz. Eu vou te dar a minha paz, não essa que o mundo dá, mas a minha paz eu vou deixar, o legado de Cristo. E ele faz orações
para que Deus guarde, para que Deus sustente aqueles discípulos, e Ele ainda colocou a gente nessa oração. Eu peço também, Pai, não somente por estes, mas por aqueles que ainda vão crer em mim. Então, nossa família já estava incluída nessa oração. Então, Jesus, nada impede Ele de continuar fazendo bem, nada impede o Senhor de continuar nos amando, mesmo sabendo o quanto aqueles discípulos que estavam ali eram decepcionantes. Mesmo Jesus tendo andado 3 anos com eles, eles ainda eram decepcionantes. Pedro ia negar, Judas ia trair, Marcos ia sair correndo com medo, a ponto de deixar as vestes presa em mato, essas coisas, ficar rasgado lá. Só o João, o apóstolo João, que ia acompanhar de longe ele. Mas todos aqueles que estavam ali, aquelas multidões que Jesus arrastava com ele, não iam estar com ele. Ele ia ser abandonado, né? Mesmo sabendo disso, irmãos. Ele continua tendo paciência e suportando antecipadamente até as ofensas que aqueles discípulos iam entregar contra ele. Então, Jesus é o maior exemplo de aprender a suportar as ofensas e as atitudes pecaminosas contra o Senhor. Em Cristo, nós vemos a prova do quanto o Senhor Deus é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante de amor. Isso está no Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, verso 8. Palavras de Davi aqui. Ele começa dizendo: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é. Não, o Senhor não está misericordioso, né? O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. O Senhor é assim, queridos. Então nós, como Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, a gente tem que herdar esse caráter. Tem que deixar esse caráter de Deus em nós se desenvolver. Esse é o caráter que o Senhor, que o Pai está disposto a estampar em nós. Não o nosso próprio. O que é caráter? É o nosso jeito de ser. É mais do que o nosso jeito de fazer as coisas ou de sentir. É o jeito de ser. É como a gente é. Não existe pessoa sem caráter. Ou ela é mau caráter ou ela é bom caráter. Porque caráter é a maneira de sermos. E esse é o caráter de Deus. Bom, compassivo, paciente, transbordante de amor. Por isso que a palavra fala que o Senhor é bom em todo o tempo. Não em alguns momentos, como às vezes a gente acha. Ah, Senhor, se você recebe uma bênção, você acha que Deus é bom com você. Se você está passando por uma tribulação, então Deus não é tão bom, não. Deus é bom o tempo todo. Mesmo que você esteja passando por circunstâncias diferentes, isso não muda quem Ele é. E também não muda as promessas que Ele faz a nosso respeito. Como Ele tolera, como Ele é paciente, e essa paciência de Deus a nosso respeito, ela se manifesta através do seu amor, né? Essa tolerância, essa maneira como Ele nos suporta, isso acontece por causa do amor do Senhor
por nós. E essa sempre também tem que ser a nossa motivação para entregarmos tolerância para o nosso irmão, o amor. Porque você o ama. Porque ele é da sua família. Porque ele tem o mesmo pai que você, que é Deus. Porque ele é falho como você. Então você o ama e suporta as coisas desagradáveis que ele faz. As manias e as chatices que ele tem. Olha, querido, se todo marido deixar a mulher por algumas chatices que ela tem, ou toda mulher deixar o marido por causa das chatices que ele tem, misericórdia. Aliás, é por isso que os casamentos estão se acabando tanto assim. O casamento está sendo olhado com está sendo tão banal. Muita gente está se casando já pensando, se não der certo, separa. Por causa disso, está pensando nisso. Ó. Se tiver manias insuportáveis, te corto. Mas o que ela falou é o que as estatísticas mostram mesmo. Quando uma pessoa desiste do primeiro casamento, aí desistiu do primeiro, tá certo, vai casar de novo, né? A tendência, a porcentagem para ela se separar cresce mais. É mais fácil ela se separar. Ela já desistiu uma vez. Aí não dá certo. Não encontrou a alma gêmea lá ainda. Aí vamos para a terceira tentativa. Está mais fácil ainda. A porcentagem sempre vai aumentando. Casa 8, casa 10. Quem estiver disposto, aí vamos tentando. Não é assim. Porque as manias podem mudar um pouco. Mas vai ter mania. Gente, a gente é imperfeito. A aula de hoje tem esse propósito. De fazer você olhar para o seu irmão, sabe, com maturidade. Não com ilusão. De você olhar para a igreja e saber que é uma bênção, é a família de Deus, você tem que estar nela. Mas de você saber que o seu irmão não vai suprir todas as suas expectativas. Porque ele é imperfeito, como você é imperfeito. Então, eu não vou olhar para o meu irmão também com amargura, sabe? Igreja, misericórdia, todo mundo fofoqueiro. Não é assim também, não. Mas olhar com maturidade. Se você olhar dessa forma, ninguém está te enganando, falando, não, todo mundo é 100%. Não. Todo mundo está passando por processo de transformação, aí como eu e você, estamos aprendendo a cada dia a ser mais paciente, a nos renunciar, a perdoar, estamos no processo mesmo, isso só vai acabar quando a gente estiver na glória só. Porque aí o mal não entra mais lá, as lágrimas não vão entrar mais, ali é só o Senhor mesmo. Mas até a gente chegar lá, irmãos, a gente tem que olhar para o outro e tolerar mesmo, suportar mesmo, porque Ele te suporta. Em um dia você suporta alguém, outro dia ele te suporta. É assim que é. Porque tem dias que você vai fazer coisas que podem desagradar, sim. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que estava dando o exemplo negativo de não tolerar, né? E aí Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 6, o seguinte, ó. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Olha que mau testemunho. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma grande derrota. Por que não preferem sofrer com a injustiça? Por que não preferem sofrer com prejuízo? A igreja de Corinto, se você lembra bem, era uma igreja cheia de dons, não era? Cheia de poder. Não faltava nenhum dom para eles, eles curavam, em nome de Jesus, claro, eles falavam em língua estranha, eles profetizavam, interpretavam, eles faziam maravilhas, eles discerniam os espíritos, tinham fé, mas estava faltando amor ali. Eles estavam buscando o dom, mas suplantando o amor. E pode acontecer, viu? Como a gente já viu isso. De você ter dons, porque você busca, você tem fé, você vai receber. Mas o dom, é melhor o dom com amor. Por isso que Paulo fala, é melhor que vocês procurem os melhores dons.
né? Mesmo que você faça tudo isso, mesmo que você realize grandes milagres e fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não vai. É muito limitado isso, espiritualmente falando. É limitado, você está limitado. Então, a igreja buscava os dons, mas nas questões práticas, de colocar o amor em prática, ela estava falhando. Então, tinha dissensão, tinha confusão, tinha facção. Um ficava falando que era do Paulo, outro, meu líder é Apolo, e aquela coisa toda. E na hora de cear, cada um ceava sozinho, ou num pequeno grupinho, e tinha gente que não ceava, enquanto os outros estavam se matando de comer, estava vendo uma bagunça. E nisso também, na vida social deles, essa coisa feia que eles faziam na igreja, estava indo para a sociedade já. Estava vendo escândalo na sociedade, já estavam indo brigar em tribunal contra o próprio irmão. Poxa, eu deixei meu carro lá. Você que não é desprovido de habilidade para dirigir, me pega e me rala e leva meu para-brisa, não. Leva o meu retrovisor e... não, vai ter que pagar. Poxa, irmão, é que eu estou sem dinheiro no momento, agora eu não quero nem saber, vamos para o pau. Aí que você vai me pagar, você vai. Era isso, gente. Em vez de eles resolverem isso numa boa, entre nós, não. Estavam lá os irmãozinhos, brigando um com o outro, diante de juiz ímpio. Fazendo o juiz e os advogados, os promotores, julgarem eles ali, porque eles não conseguiam se resolver. E aí Paulo dá uma bronca grande, fala assim, que é isso, coisa feia? Que derrota, hein? Essa contenda de vocês, o fato de haver litígio entre vocês já prova que derrota que vocês estão. E aí ele fala, vocês não sabem que vocês vão julgar até anjos? Vocês não conseguem julgar essas pequenas causas aí? Tem que ir para lá, para fora. Fazer escândalo. Por que vocês não sofrem prejuízo? Não quero. O irmão não fez isso por propósito. Ou mesmo que tenha feito por propósito. Por que você não espera em Deus isso? Por que você não adia? Está vendo? Onde entra o suportar e tolerar? Por que você não adia um pouco mais essa sua gana, essa sede por punição e vingança? Por que você não adia? A palavra fala que Deus é longânimo, né? Tardio em se irar. O que é longânimo? É pavio longo, gente. Deus é paciente, paciente. Um dia a longanimidade acaba também, tá? Porque a gente tem que considerar a justiça, a misericórdia de Deus, mas também a severidade de Deus. Mas Deus é bastante longânimo. A gente é tudo pavio curto. Não posso dizer todos, mas uma grande parte. Me dá agora, me faz agora, você me prejudicou, eu quero a paga agora. Suporte um pouco mais isso daí, né? Aceite levar o prejuízo. Às vezes tem irmãos de sangue que quando o pai e a mãe deixam um benzinho, uma coisa lá, uma casinha, uma coisa, enterra o pai, enterra a mãe, fica aquela coisa, né? A minha parte, da minha parte, não sei o quê. Aquela briga, aquela... Será que você não está disposto a sofrer o prejuízo se aquele irmão, mas é meu irmão, ou aquela minha cunhada, se aquele meu cunhado estava achando, vai pegar minha parte, eu não deixo, sabe? Se você sofreu prejuízo, abra a mão, deixa que Deus cuide disso para você. Eu não estou falando para você ser bobo, tá, gente? Não estou falando para você não ir atrás dos seus direitos, estou falando isso. Estou falando que tem situações que chegam, que às vezes vale a pena, sabe? Para você ter paz, para você ter... para você exercitar mesmo, suportar, que é melhor... Você quer ficar com isso? Você quer ficar com esse meio metro para você? Você tá fazendo caso. Por causa de 1 metro. Então fica com esse metro. Abre mão disso. E deixa o Senhor cuidar de você. Sofre prejuízo. E se é injusto, meu filho, pode deixar que Deus te retribui. Pessoas que têm atitudes duvidosas, pessoas que são orgulhosas, que têm complexo de perseguição,
que são tagarelas e barulhentas, que são pouco comunicativas, que são muito risonhas, que são muito sérias, que são muito ativas, que são preguiçosas. Estas são de insuportável convívio na igreja? Dessa classe de pessoas aí, quem você acha que é insuportável? Ai, gente, sinceramente, tá tudo quieto, tudo calmo, aí vem aquela pessoa gritando, 7 horas da manhã. Para que isso? Para quê? Eu gosto de acordar calmamente, sabe? Eu gosto de acordar e ir pegando no tranco aos poucos, né? Não gosto de acordar e aquele café da manhã, acampamento de igreja. 6h30, todo mundo tem que já estar se preparando, porque 7 horas tem que estar todo mundo tomando café e 8 horas fecha a cozinha. Aí você está você é metódico, tudo aquilo. Aí naquele dormitório, aquela bagunça, aquela coisa lá, aí você acorda assim, aí pega a fila para ir se servir, aquela gritaria, aquela coisa. Mas tem que ser fulano de tal, né? Tem que ser sempre essa pessoa. Por que essa pessoa não fica quieta um pouco? Cadê o volume para baixar? Ai, que coisa insuportável! Sabe? Que as pessoas que não sabem se comportar em velório, né? E falam alto, e quer contar piada, e quer... Sabe? Você fala, nossa, que insuportável. Quem você considera assim? Ou aquela pessoa que é muito... Tem gente que é tão difícil, que se a pessoa é muito risonha, ela irrita também. Está rindo do quê? Está rindo por quê? Está rindo de mim? Qual que é o motivo? Tanto riso, né? Tem gente que é assim. Se é risonha demais, a pessoa irrita. Se é séria demais, irrita também. Se a pessoa é tímida, irrita. Não gosto. Gente, cada um tem a sua personalidade. O legal é a nossa diferença. A gente tem que aprender a lidar, conviver. Entendeu? Tem gente que é preguiçosa. É duro. Não, é sério. Acho que essa é uma das a classe mais dura. Você tem que fazer algo com uma pessoa preguiçosa, a pessoa faz corpo mole. Né? Vai, fulano de tal, me ajuda aí. Acabou o acampamento, agora nós vamos limpar tudo. Né? Aí na tua equipe de limpeza caiu aquela pessoa. Ô, fulano de tal, você pegou o saco de lixo? Onde que está? Está lá, embaixo não sei o quê, na esquerda, perto do balde amarelo. Tá bom, eu vou buscar. Fulano, você sabe onde está? Você pode pegar. Aí senta na espreguiçadeira. Eu já vou. Tem um provérbio que fala que você pedir um favor para preguiçoso é como vinagre nos olhos, meu filho. É horrível. É quase como pimenta nos olhos dos outros é refresco, sabe? Pedir uma coisa assim. Falar, ai, não, eu detesto. Não vem que não tem. Não quero essa pessoa. Eu não quero essa pessoa, rejeita essa pessoa. Aí vem para você, ai meu Deus. Aí vamos fazer aquele trabalho, aquele peso, né? Aí dá briga. Gente muito ativa. Né? Às vezes você também... vamos trazer isso para o casamento, né? Às vezes você tem um ritmo. Por exemplo, o marido é noturno, a mulher é diurna. Então, o marido... isso é biológico. Então, tem pessoas que vão rendendo da tarde para a noite. Né? Aí, à noite, está no pico total. Aí, tem pessoas que não. Que vai rendendo de manhã, e chega à tarde, dá aquela molezinha e tal. Tem até máximo até 6 horas da tarde. Né? Aí casam essas pessoas ali. Aí a mulher acorda de manhã, no pique, vão fazer não sei o quê, o marido não acordou ainda. Aí essa atividade toda irrita, não irrita o marido? Né? Irrita. Né? Quando a mulher resolve, 5 horas da manhã não, né? Segunda-feira.
Vamos trocar de lugar as coisas. Eu estou cansada de ver essa cama no mesmo lugar. Vamos colocar o armário aqui. Para o marido fazer tudo isso daí ainda, né? Dá ideia. Coloca lá, coloca cá, não gostei. Agora vamos para a sala, agora vamos não sei o quê. Já pensou? Tem uma irmãzinha que não acorda antes das 11. Acorda cedo. Ó, que folga dessa irmã, né? Quando ela acorda, mas já fez café, já lavou louça, já está tudo pronto ali. Né? Quem pode, pode. Né? Mas esse tipo de coisa, ou na igreja, vai fazer alguma coisa, a irmã é muito ativa. Né? Vamos limpar a igreja. Aí nós estamos programados assim para limpar aqui, ali, mas aquela irmã resolveu, não, nós vamos limpar todos os ventiladores, nós vamos também fazer a limpeza do porão, tudo no mesmo dia. Aí você fala assim, ai meu Deus do céu, estava me preparando para uma coisa, eu tenho horário aqui. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer. Aí começa a gerar no grupo. Ai meu Deus, vamos expulsar essa querida para lá, vamos. Porque está muito ativa. É muito ligada no 220. Eu caí no dia com ela. Então vem no espírito, né? Que olha, você vai, aquele dia você vai queimar umas 4.000 calorias. Você vem preparada, porque ela é assim. Né? Exatamente. Então a gente tem que aprender a realmente conviver. Não adianta isolar a pessoa e suportar com a esperança, lembrando, de que ela vai cair em si, né? Com a esperança de que ela vai diminuir um pouquinho, vai pôr um pouquinho esse pé no freio aí, né? Deus, você vai colocando lá, ajudando, mas Senhor, com essa esperança, tá bom? A gente tem esperança, a gente suporta, mas com esperança de mudança, né, bem? Então tá bom. Hábitos e manias que apenas irritam, mas não chegam à categoria de pecados, devem ser suportados por tempo indeterminado. Gostou dessa verdade aí? Não gostou? Mas vamos aprender a gostar. Se é hábito, cacuete, mania, que só te irrita, mas não chega a ser um pecado, então você tem que olhar para aquilo de uma maneira diferente do que você já olhou até hoje. Assim, bom, faz parte dela. Essa pessoa nasceu numa família italiana, fala com as mãos, fala gritando, meu Deus. Então, fazer o quê? Essa pessoa nunca vai ser finesse, nunca vai ser, nunca. Nunca vai falar baixo. E ao contrário, tem pessoas que falam tão baixo que você pode te irritar também. Eu não entendo o que essa pessoa fala. Fala para fora, por favor. Fala para fora. Né? Então, se não é pecado, saiba que como crente, cheio do Espírito Santo, você tem que olhar para ela e aceitar. E sofrer com resignação. Entendeu? Por tempo indeterminado. Não, vou tolerar essa pessoa no máximo até uma semana. Nossa, se não mudar, de jeito nenhum. Eu vou trabalhar com essa pessoa só 2 vezes no mês. Se me colocar na escala corredor, eu vou pedir, eu vou fazer um protesto. Eu não quero. Eu quero que haja um rodízio. Não. Suporte por tempo indeterminado. Com a esperança que ela mude, tá bom? Por que é preciso que a gente olhe dessa maneira, irmãos? Como que não dando tempo para ela mudar. Por quê? Porque suportar uns aos outros é a única maneira da gente preservar a unidade da igreja. E para que tenha paz entre os irmãos. Se todos nós começarmos a apontar as excentricidades dos outros, que todo mundo tem um pouco de excentricidade, um pouquinho de mania, de coisas, sabe, estranhas que a gente faz aí, né? Alguns defeitos que a gente tem. Se a gente começar a ficar só apontando isso, a gente vai instalar um ambiente, nós vamos nos instalar num ambiente cheio de críticas, cheio de condenações. E um ambiente assim, cheio de críticas, se torna um ambiente pesado, tenso, ruim de viver, e não vai ter espaço para acolher o outro. Se eu só estou criticando, julgando e tolerância zero, aonde que vai ter espaço para eu aceitar o irmão do jeito que ele é?
Aceitar também era receber, né? Mas aonde que eu vou acolher? Que momento que eu vou acolher essa pessoa? Se eu já estou de cara querendo descartar ela. Então é preciso a gente aprender a suportar uns aos outros. Deus tem nos suportado com impressionante paciência, não é? Se você for bem sincero. Então, você vai fazer esse exercíciozinho aí, ó. Vamos fazer um contrato? Um termo de compromisso consigo mesmo e com Deus? Se Deus tem me suportado com incrível, maravilhosa e profundíssima paciência, então se eu olho para a igreja e penso, tem uma pessoa que eu acho insuportável. Tem 2 pessoas que eu acho insuportável. 10 pessoas que você acha insuportável, misericórdia. A igreja é insuportável? Então, você com você mesmo, né? Resolva agora mesmo. No amor de Cristo e pelo auxílio do Espírito Santo, porque para suportar eu tenho que ser compassiva, misericordiosa, bondosa, humilde e paciente. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo para suportar as insuportabilidades do até agora insuportável irmão. Não escreva, hein? Só em pensamento. Do irmão ou da irmã tal. Coloque a data e assine. Ponha no lugar de visível acesso, tá? Tá? Você coloca sem o nome da pessoa, porque se a pessoa vir isso um dia, você coloca o nome do teu marido. Coloca o nome... Não ponha. O Senhor e você sabem quem é, de quem se diz respeito. Quem é esse ser insuportável? Que você acha que é. Que você não aguenta. Pois eu digo para você, vou pegar a fala do pastor Marlá, aguenta sim. Pode sim. Eu não posso suportar não, Deus. Pode sim. Recolher o quê? Recolher da terra? Ou recolher o dito cujo? Glória a Deus, é isso aí, ótimo. Então, o que você acha, hein, de fazer isso? Deus, eu vou... Sabe por quê, irmãos? Isso é tão sério, a gente está levando assim numa boa, né? Mas isso, se não for praticado, isso dá tanto problema para nós. Dá. Sabe o que eu penso, irmãos? Agora, eu digo eu, né? Vou falar igual Paulo, não a palavra, digo eu. Sabe o que eu penso? Que realmente vale totalmente a pena a gente obedecer esses mandamentos. Porque só faz bem para a gente. Porque se você for parar para pensar, quantas vezes você agiu por impulso, agiu no calor da hora, e não quis refrear nem um pouquinho a sua língua, e também decidiu não suportar. E aí você falou, você fez, você aconteceu. E depois que passaram 10 minutos, que você viu o estrago que aconteceu ao seu redor, você fala, ah, meu Deus, como teria sido mais fácil ter segurado a minha onda, porque nem era tão grave assim o problema. Nem era tão sério o que falou. A pessoa falou tudo atravessado. Quando às vezes acontece com a gente, que a gente está no poder da carne, não está cheio do Espírito Santo, a gente às vezes até ouve errado, sabia disso? O marido não falou aquilo, a irmã não falou aquilo, a filha não falou aquilo, o filho não falou aquilo. Você entendeu errado. Quando você entendeu errado, você já virou, não tolerou, já soltou um monte de coisa, falou um monte de coisa que você não queria nem falar. Mas já foi, já feriu também. Aí se instaurou aquele climão na família, na igreja. Eu não posso mais ir na igreja porque ficou chato, ficou feio. Aí tem gente que até gosta daqui, mas aí o orgulho, não posso mais, porque o que vão pensar, o que aquele irmão vai ver, não sei o quê. Aí sai. E aí quando vai ver,
A causa daquilo era uma bobagem tão grande, tão insignificante. Olha, irmãos, às vezes a gente briga muito mais por coisas insignificantes do que realmente coisas sérias. Não é? Às vezes dá umas brigas, dá umas coisas por cada bobagem que o diabo lança, assim. A gente precisa ser muito inteligente, muito inocente para o mal, sabe? E prudente para fazer o bem, excelente para o bem, sabe? Deixa realmente tolerar, relevo aí. Eu estava falando para o pastor essa semana que tem coisas dentro de mim com relação a isso, suportar, tal, que eu decidi, é tão mais desgastante você ficar carregando coisas. Eu pensei assim comigo, eu estou tão cansada de ficar me sentindo magoada com certas coisas, eu cansei disso, eu cansei de ficar magoada. Sabe, eu quero deixar umas coisas para lá e relevar, sabe? Se querem achar isso, a gente tem um problema muito grande de se preocupar com o que as pessoas acham a nosso respeito, né? Às vezes tem pessoas que nos prejudicam e você às vezes dá uma série de vingança, de fazer, de falar, porque senão vão achar que você é bobo. Vão achar que você é bocó, sabe? Fizemos, acontecemos, olha lá, não fizeram nada com a gente. Eu também estou me libertando disso. Quer achar que eu sou bocó? Quer achar que eu não sei de nada? Quer me prejudicar e acha que não tem problema? Quer saber? Estou me livrando disso também. Vou deixar tudo na mão de Deus. Às vezes a gente precisa chegar nesse ponto de cansar, sabe? De assumir. Estou cansado de ficar chateado com certas coisas. Nossa, eu estou cansado de ficar dando valor para coisas sem valor. Vamos ficar concentrado nas coisas que realmente edificam. Vamos ficar concentrados nas coisas que realmente valem a pena, sabe? Vale a pena você amar o teu esposo, os seus filhos, a tua igreja, o teu Senhor. Vale a pena você se esforçar, você ser intenso na palavra do Senhor, na oração, nos cultos. Hoje é dia de Santa Ceia, sabe? Vale a pena empregar todos os esforços nisso e não empregar esforços, mente em coração, em coisas que te fizeram mal, em pessoas que são desagradáveis, sabe? Que às vezes falam coisas que a pessoa muitas vezes quer te fazer uma brincadeira e não sabe brincar, né? Vai ser esse irmão aí, pelo amor de Deus, não sabe brincar, tô assim, não, deixa. É assim mesmo, fazer o quê? Vai saber se não foi a educação que teve, vai saber porque que essa pessoa é assim. Vamos ser um pouco mais compassivos e mais tolerantes. Se a gente quer que sejam tolerantes conosco, sabe? Se a gente quer que às vezes a pessoa tenha, poxa, não me pune assim tão rapidamente, sabe? Tem um pouquinho mais de paciência comigo. É tão bom receber paciência, né? É tão bom receber misericórdia. Vamos também dar misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos da igreja, para que a gente tenha unidade no espírito, para que a igreja se mantenha saudável. Porque esses segredos que nós estamos estudando aqui é para mantermos comunhão, né, na igreja. Para manter comunhão na igreja, é preciso que a gente coloque isso na prática, suportar as deficiências e as coisas desagradáveis que muitas vezes respingam em nós, com resignação. Sofram, a gente vai sofrer mesmo, irmãos, não adianta evitar sofrimento. Muita gente fala assim, mas igreja, eu não sabia que igreja era assim, não? Tem gente que é iludido com as coisas dessa terra, né? Acha que chegar na igreja já está no céu. Não estamos no céu ainda. Então fica assim, me feriram, falaram que eu não gostei, não sei o quê. Não quer saber mais de igreja, não. Calma, o sofrimento, ele acontece mesmo, as ofensas acontecem. Mas enfrenta isso com paciência, gente. Às vezes eu percebo que tem gente que não tem paciência com os irmãos, não. Tem paciência com o patrão, tem paciência com o marido, tem paciência com a mulher, porque afinal de contas não dá para ficar acabando o casamento assim, né? Não dá para mandar o emprego para o espaço, assim, por qualquer coisa que o patrão faz. Mas, às vezes, eu percebo que na igreja, com os irmãos, com os líderes, ninguém quer ter paciência. Ninguém quer sofrer uma correção com resignação, não.
Parece que com a gente, com os irmãos, tudo é tolerância zero. E devia ser o contrário. Porque a gente deveria se olhar como família. Que se ajuda, que se apoia, que se perdoa, que se suporta, que se ama, pessoal. Não é verdade? As vitaminas eu vou passar para vocês à noite, tá bom? Ficou alguma pergunta? Não? Logo mais a gente vai ver sobre não mordam uns aos outros, viu? Não devorem-se uns aos outros. Mas eu queria orar com vocês. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E quero pedir para o Espírito Santo selar no nosso coração essa mensagem de hoje, esses ensinamentos. Amado Deus, te louvamos, Senhor, em primeiro lugar pela tua presença. Te louvamos, Senhor, em primeiro lugar por estarmos na tua casa. É tão bom, Senhor, começar a semana na sua casa, na tua presença. É tão bom, Deus, receber de ti logo pela manhã os teus ensinamentos. Eu quero te dar toda a glória, Espírito Santo, toda a honra, porque o Senhor que é o nosso professor, é o Senhor que nos instrui em todas as coisas. Eu quero te honrar, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor entregou para nós essa manhã. Como é importante aprender, Senhor, a verdade. Como é importante aprender que nós necessitamos de ter mais paciência. Oh, Espírito Santo de Deus, continua a operar em nós, Senhor, estampar em nós esse teu caráter maravilhoso. Que nós, como igreja, Senhor, produzamos mais e mais frutos, Deus, de compaixão, de humildade, Senhor, de mansidão, Pai. Produzamos mais frutos, Senhor Jesus, de paciência, Pai. Para que suportar o irmão não seja algo penoso. Que a gente não olhe isso apenas como obedecer a um mandamento, de forma obrigada. Mas assim fazendo com consciência, com maturidade. Sabendo que da mesma maneira que somos pacientes, também queremos que sejamos pacientes conosco, Pai. Que sejam pacientes conosco. Porque todos nós somos imperfeitos. Só o Senhor é perfeito. Mas nós olhamos para Ti, Deus. E queremos fazer tudo isso, Senhor. Obedecer-te com toda a motivação de amor, Pai. Que esse seja o nosso impulso. O Teu amor em nós. Cristo em nós, Senhor. Que olhemos os nossos irmãos, aquelas pessoas que são difíceis de conviver, Pai, com olhos de misericórdia, com olhos de amor, de compreensão e de paciência que vem de Ti. Tomamos posse, Senhor, não apenas do ensinamento, mas tomamos posse agora também da unção, Pai. Para vivermos, Deus, de acordo com o que o Senhor nos diz nessa manhã. Tomamos, Senhor Jesus, posse da unção, Deus, para suportar, para aguentar firme, Deus, para sofrer com resignação, porque isso vai te louvar, Senhor, porque assim também vamos ser, meu Deus, colaboradores para mantermos a paz na nossa casa, para mantermos a paz entre os nossos irmãos, porque assim, Senhor, não vamos dar brecha para o nosso inimigo, Pai. Porque assim vamos conseguir perdoar, vamos conseguir nos apoiar, Deus, e o inimigo não vai ter vitória sobre nós, Pai. Que o Senhor olhe para nós e não veja derrota aqui em nosso meio por litígios e brigas, Senhor Jesus, sem propósito. Mas que o Senhor olhe para nós e veja um povo vitorioso. Vitorioso porque entende a Tua palavra, porque sabe amar, meu Deus. Em nome de Jesus, que assim seja sobre nós. Amém.